Quando eu era adolescente, isso não faz muito tempo, eu gostava de uma série chamada Arquivo X. O Arthur Hill. O Arthur é o rei das séries, né? Conhece todas. E o Arquivo X era uma história, né, de ficção científica, de uma dupla, Mulder e Scully, eu lembro até o nome, que eles investigavam, além de casos, né, paranormais, a questão também de OVNIs, né, e aparições de alienígenas e tudo mais. Mas a Scully, que era o personagem feminino, havia sido abduzida por uma nave espacial. E ela tinha flashes dessa experiência, porque na série ela sofreu muitas experiências a bordo dessa nave espacial, e por isso não descansava nunca, era incansável na investigação, justamente para provar que aquilo que ela dizia era verdade. Inclusive na série parece que ela teve um filho clonado, não sei que tipo de tecnologia usada na nave espacial, mas foi uma coisa assim. Eu sei que você não tem o menor interesse nesse tipo de assunto, eu também não assisto mais a série, mas para salientar que é muito comum nesse tipo de enredo, em que o personagem passou por uma experiência não comum, incomum, gritar a plenos pulmões que aquilo de fato aconteceu, ainda que seja na contramão. Você tem esse filme, mas tem inúmeros outros, inúmeros contos em que realmente não há descanso para aquele que passou por uma experiência como essa. Vamos supor que você fosse uma pessoa que tivesse passado por uma experiência como essa, embora eu não acredite em alienígenas, mas que você viesse do trabalho, de uma festa, não sei, independente do lugar de onde você tenha vindo, em que na esquina da sua casa uma nave espacial te levasse, como a Scully da série, para um outro planeta, e lá você sofresse uma série de experiências, e depois de uma semana aquela nave te deixasse no mesmo lugar, na mesma esquina da sua casa. O que você faria? E a gente sabe que, independente de quantas coisas você pensou que poderia fazer, a gente iria gritar para todo mundo que aquilo havia acontecido com a gente. Então, o que eu estou querendo salientar nesse tipo de história é que houve realmente um acontecimento há 2000 anos atrás, incomum, sobrenatural, que levou a vida dos seguidores de Jesus a virar do lado avesso, no bom sentido da palavra. O que levou esses homens a se tornarem homens incansáveis no testemunho da experiência que eles tiveram. Por isso a gente vai, com esse cenário pintado aqui, ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e nós vamos começar a ler do versículo 13. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos citar o início do capítulo, mas para fim de leitura, início no 13. Diz assim: porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa, porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vimos semana passada, no capítulo 3, como Paulo descreve justamente justificação através da fé, através da fidelidade a uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Paulo vai ser insistente na história de Abraão, não como um exemplo para deixar o seu argumento mais robusto, mas porque Abraão é o centro do argumento de Paulo para todo o livro. E nesse momento, no capítulo 4, versículo 1, é justamente o ponto em que Abraão vai ser o divisor de águas entre a questão da circuncisão. Por quê? Porque Paulo está escrevendo para uma igreja, como foi falado semana passada, que era composta de judeus e não judeus, gentios e judeus.
E o problema da circuncisão, que é justamente o divisor, judeus circuncidados, gentios não circuncidados, era que estava gerando o desencontro dessas pessoas nessa igreja. Então o argumento de Paulo é o seguinte, no capítulo 1, se a circuncisão é justamente o fator que justifica o homem mediante Deus ou diante de Deus, que traz a justificação, por quê? Porque a justificação para o judeu era ser justo, isso nós já entendemos, ser justo. E para o judeu ser justo era uma questão de cumprir regras, porque a circuncisão aponta para as leis de Moisés. A circuncisão era uma obrigação, algo que havia sido ordenado por Deus, assim como as leis também haviam sido ordenadas por Deus. Então, para o judeu, o símbolo do pacto, da aliança de Deus com Abraão era a circuncisão. Então, todo aquele que está debaixo do pacto feito com Abraão, simbolizado pela circuncisão, simbolizado pelas leis de Moisés, é justificado. Entende a abordagem? Então, a justificação para o judeu era pacto, era circuncisão, era lei. E o argumento de Paulo aqui é, como pode ser assim, se Abraão, que foi aquele com quem Deus fez o pacto da aliança, está antes da circuncisão? Porque primeiro Deus faz o pacto com Abraão, e depois ele fala para Abraão se circuncidar. Então, você vai ver, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 1, por quê? Se foi justificado pelas obras, e a obra que entende-se tanto lei, que a lei é posterior a Abraão, né, lei mosaica, mas obras como o rito da circuncisão, o cumprir aquilo que Deus havia falado, porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem com que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Interessante que, no argumento de Paulo, pelo pacto ter sido antes da circuncisão, a circuncisão então não é o símbolo da aliança. O símbolo da aliança é a fé de Abraão. É por Abraão ter confiado em Deus, nas promessas de Deus, é por Abraão ter caminhado com Deus, é por Abraão ter justamente colocado em Deus toda a sua expectativa, que isso fez dele justo. Então, a justiça, no argumento de Paulo, ela é posterior à circuncisão, posterior às leis, posterior à obrigação. Esse início aqui vai ser todo construído em cima deste argumento. Abraão está antes da circuncisão, então não venha me dizer que é a partir da circuncisão que precisa ser circuncidado para ser justificado, porque Abraão foi justificado muito antes da circuncisão. No versículo 13, ele vai dizer que não foi pela lei. Esse argumento aqui é bem interessante. Olha os detalhes eu diria, a sofisticação que Paulo está dizendo. Não foi pela lei. E a lei, justamente, a lei é Moisés, é bem depois, né? Os 10 mandamentos, mas era uma questão judaica ali. Circuncisão, guarda de sábado, lei mosaica, é o que faz o judeu ser justificado diante de Deus. E aí Paulo vai dizer, não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, sua semente no grego, né, recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Então não foi pela lei, não foi pela circuncisão, mas uma justiça que provém da fé. Então a fé que Abraão tinha em Deus é que o justificava. Ele continua dizendo, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé, porque a fé não é necessária no caso da lei. Não precisa fé, precisa cumpri-la, precisa justamente fazer com que a exigência da lei seja cumprida. Não é sobre fé mais, é sobre cumprir, sobre fazer, sobre realmente produzir, né, bons frutos para que a lei seja realmente saciada. E aí ele diz, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Qual é o argumento de Paulo aqui? A questão da promessa não pode ser oriunda da lei, porque lei não produz esperança, lei produz obrigação.
Se a lei produz obrigação, não é mais uma questão de promessa. Entende o vínculo? Porque promessa exige da gente confiança, relacionamento, exige da gente realmente esperar confiante que o outro vá cumprir aquilo que ele prometeu. Imagina que eu diga para você que eu prometo que ano que vem, né, eu te levarei para conhecer Cancún. Vamos supor, né? Mas tudo que você tem para confiar é no que eu disse, correto? Então você tem uma esperança de que eu vá cumprir essa promessa, você tem a confiança de que eu vá cumprir essa promessa, você tem um relacionamento com essa promessa e comigo, você é fiel a essa promessa no sentido de que você espera realmente que eu venha a realizar aquilo que eu prometi. Já a lei não, a lei exige, e se ela exige, você está obrigado a cumpri-la. Então não é só promessa, é sobre obrigação. Por isso que Paulo vai dizer, se é pela lei, anula-se a promessa e a fé, porque lei não produz promessa, lei produz obrigação, mas se é justamente pela fé, a promessa está de pé, porque o relacionamento vai ser justamente com algo que está sendo esperado ansiosamente, sendo esperado, eu diria, com expectativa, sendo esperado com esperança, que é a esperança da fé. Por isso que precisa ser algo justamente colocado como expectativa, como algo que vai realmente mover a nossa trajetória, a nossa vida. Porque pensa na trajetória de Abraão. Que tipo de fé que Abraão teve, que foi uma fé que lhe foi considerada, né? Que lhe foi, quando você deposita, né, um dinheiro na conta de alguém que não está esperando, já aconteceu isso, fizeram um pix errado, caiu na sua conta, que dinheiro é esse, né? Que dinheiro é esse aqui? E a ideia aqui, de que Abraão, ele realmente foi, a expressão que está na minha Bíblia aqui foi entregue, né? Foi colocado para ele como crédito, creditado em algumas versões, ele foi creditado a fé, porque essa fé era justamente construída em cima de uma promessa que Deus havia feito a ele. Será herdeiro do mundo, Paulo fala aqui no versículo 13. O herdeiro do mundo aqui é ser pai de uma nação, né? Ter filhos como as estrelas do céu, numerosos como a estrela do céu, numerosos como os grãos da areia do mar. Então, Deus faz essa promessa a Abraão na velhice. Abraão não tinha expectativa, pelas suas condições físicas, de ser pai de nada. Mas Deus faz uma promessa na impossibilidade, na limitação. E tudo que Abraão tem agora é confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus havia dito para ele. Enquanto Abraão está agarrado nessa promessa, não desgruda dessa promessa, a sua vida é movida por essa promessa, porque não era só uma promessa no sentido de que, vai acontecer, você pode ficar tranquilo, fica aí. Não, é uma promessa que convida Abraão a sair do lugar, a avançar na direção em que Deus estava conduzindo ele. E por isso é algo colocado na esperança, sim, é algo que move Abraão a colocar em Deus a sua confiança, sim, porque ele não está vendo aquilo que Deus prometeu, porque aquilo que Deus prometeu não é nem possível aos olhos humanos, mas exige de Abraão, e esse exige não é o exige da lei, mas é o que move Abraão a fazer com que sua vida gire em torno daquilo. A vida de Abraão depois da promessa é só aquilo, é só a promessa, é isso que move ele. Por isso então, Abraão vai ser alguém que vai ter a justiça creditada em sua conta, justamente por causa desse relacionamento de confiança, de expectativa, de esperança naquilo que Deus havia prometido. Então, o que Paulo está dizendo para os judeus? Não é lei, velho. Olha para a história de Abraão. É esperança, é promessa, é relacionamento, é justamente confiar naquilo que Deus falou que vai fazer com que você seja justo ou não. Porque com Abraão foi assim. Então, isso faz muito sentido para nós, porque quem sabe a gente tenha um pouco dessa, essa mentalidade de que Deus, ele em determinados momentos tem que se reservar
porque se ele tocar no leproso, ele pode ser contaminado pela lepra, como no tempo de Jesus curou alguns leprosos, né? E de certa forma ele está meio que aqui, né, reservado, porque aquilo ali é impuro demais. Mas a gente esquece que Deus não pode ser contaminado. Ele purifica o que toca. Por isso que Abraão, quando se relaciona com Deus, é feito justo, porque Deus é justo. E todo aquele que se relaciona com Deus será justo. Então a justiça está justamente no relacionamento com Deus, na esperança que é colocada em Deus, na expectativa que é colocada em Deus, que a gente chama de fé. O conjunto desse relacionamento é a fé. A fé não é uma abstração, não é uma ideia, não é um conceito platônico lá no mundo do metafísico. A fé é um relacionamento, é uma entrega, é algo pulsante, é algo latente, é algo vivo. É isso que Abraão vivia. E por ele viver assim, lhe foi decretado como justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Quer ser justo? Deus é a solução. Quer ter fé? Deus é a solução. Quer realmente viver a promessa, a esperança? Deus é a solução. O convite, ele é ativo, não é contemplativo. Não é um convite para que nós fiquemos, né, olhando para o céu, esperando as coisas acontecerem. É um convite para irmos juntos. Por isso, então, Abraão vai ser chamado o pai da fé, o herdeiro do mundo, porque ele foi convidado a uma grande aventura com Deus. E foi. Lembra do início lá? Sai da tua parentela, não é isso? A gente até questiona, né? Abraão conheceu Deus ali. Sai da tua parentela? Não. Provavelmente Abraão era um monoteísta em uma realidade pagã, idólatra. Como Melquisedeque, por exemplo, que era um sacerdote do Deus Altíssimo, mesmo uma realidade pagã. Ele era um monoteísta. Alguém que guardava ainda o monoteísmo de Adão, de Sete e de algo que foi passado de geração em geração. Tinha um braço, tinha um remanescente ali. Abraão conhecia Deus, conhecia o monoteísmo. E Deus, quando convida Abraão a sair da sua parentela, ali inicia uma história de aventura. Ali inicia justamente um relacionamento, uma aliança que estava construída em cima de algo vivo, de algo sólido, de algo ativo. Não era lei, não era circuncisão, era justamente a confiança de Abraão de que Deus iria cumprir, mesmo nas impossibilidades, aquilo que ele falou que ia fazer. Então, vamos, Abraão. O convite de Jesus no Novo Testamento é o mesmo. O chamado de Jesus para os discípulos, depois que Jesus ressuscita, é: vocês receberão o poder do Espírito Santo e esse evangelho será pregado a todas as nações. É ativo, entende isso? É um chamado. Por isso que igreja é assembleia, os chamados para fora, a gente estuda isso, né? É o convite justamente de Deus, como Jesus aqui, segundo a teologia paulina, representando o novo Adão, representando o novo Abraão, representando o novo Moisés, aquele que restaura uma aliança que Israel havia abandonado e que nos convida de novo a essa trajetória para a terra prometida. A terra prometida, gente, não chegou ainda. A gente caminha para lá, mas é caminhar a passos largos, é caminhar confiante na promessa, é caminhar confiante na expectativa, é caminhar colocando a esperança. Não é contemplativo, parado, olhando para o céu, esperando que ele se abra, é justamente caminhando junto. Esse é o convite para a fé, para vivermos, como diz o versículo 12, nas pisadas, entende isso aqui? Pisadas de Abraão, nos passos de Abraão, na caminhada como Abraão andou. Diz o versículo 12 assim: ele é pai dos circuncisos e dos que não são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado, entende? Andam nas pisadas, andam como Abraão andou, confiantes na promessa de que Deus vai cumprir. E enquanto isso não acontece de maneira plena, caminha-se, movimenta-se e realmente gera um movimento ativo para que as coisas realmente façam sentido, tenham propósitos. Na verdade, o propósito é o segundo momento aqui, né? Porque no versículo 16 diz assim: por essa razão
a promessa procede da fé. O argumento dele aqui não é lei, não é circuncisão, é fé a coisa. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Percebe isso aqui? Ele está falando para os judeus. É a fé que Abraão teve. Não é circuncisão, não é lei. É como Abraão viveu com Deus. É sobre esse tipo de coisa aqui. Isso que justifica o homem. E ele vai dizer, por essa razão, torno a ler, a promessa se procede da fé, ou melhor, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que toda a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Cara, isso aqui é top, velho. A fé que Abraão tinha era aquela fé tão confiante que Deus iria cumprir aquilo que ele falou, que a limitação, como eu falei, e ele vai abordar isso aqui de novo, né, física de Abraão não era empecilho. E mesmo depois dele ter tido filho, aqui é a referência, o Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem, tem conexão direta com o sacrifício de Isaac. Porque Deus promete a Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, mas para ser pai precisa de um herdeiro. E aí Deus dá o herdeiro na impossibilidade, 100 anos. 100 anos, velho. Falei para vocês, 100 anos é um velhinho, né? É um velhinho bem velhinho. E assim, não tem mais jeito. Ninguém acreditaria nessa história. É quase, né, um nascimento de uma virgem, porque tudo é uma impossibilidade nessa história. É quando não há impossibilidade humana que o milagre acontece. É um milagre mesmo. E aí Deus vai e realiza. Ele tem parte da promessa, né? Porque a promessa é ser pai de muitas nações e também herdar a terra. Mas Paulo está salientando aqui a questão justamente a descendência, a semente de Abraão. Ele tem aquele filho, feliz da vida, Deus cumpriu, aleluia, glória a Deus, feliz da vida, o menino cresce, Isaac. Em um determinado momento, Deus fala para ele assim, vai, leva o teu filho e mata. Pô, qualquer um aqui ia travar nessa hora. Para começar, eu diria, não, mas não vai acontecer. Eu escutei errado. Eu devo ter escutado errado, não tomei aquele remédio, né? E aí eu vi, como Deus falou que ia me dar um filho, me dá, agora vai matar o filho. Porque essa é a lógica que a gente faz o filho, porque eu não posso ter outro. 100 anos, né? Não vou ter outro. Não é isso que Deus quer, deve ser outra coisa. Mas o Abraão é tão... por isso ele é o pai da fé, né? É tão notório, tão notável no relacionamento com Deus, porque Abraão não só cria que Deus poderia lhe dar um filho na velhice, poderia fazer dele pai de muitas nações, mas ele queria que se ele matasse, Deus ressuscitaria o filho dele. Entende a confiança que ele tem em Deus? A confiança que ele tem em Deus tipo assim, ultrapassa o limite da razão. Não é contemplativo. É sério a coisa. Deus falou que você pai de uma grande nação é você. Não importa o que vai acontecer na frente. É para matar? Vamos lá. Ele ressuscita, porque Hebreus diz isso, que a fé que Abraão tinha era a fé que cria, né? A fé colocada justamente no poder de Deus, que poderia ressuscitar seu filho dentre os mortos. Se ele matasse, ele ia matar mesmo. Mas ele ia matar sabendo que Deus iria ressuscitar, porque se ele prometeu, ele vai cumprir, e eu confio nisso. Por isso que Paulo vai dizer que o Abraão é justamente alguém que encontrou na promessa de Deus um propósito tão grandioso, tão maior do que ele, tão belo, tão, na ausência de outras palavras aqui, tão top, que não interessava nenhum tipo de limitação, cara. Isso não ia ser impedimento para Abraão. Tamanha era a confiança que ele tinha em Deus, porque ele sabia que tinha algo belo que estava sendo construído no relacionamento deles.
Entende? Vem, Abraão. Tem um momento, gente, tão marcante, a gente estudou isso na EBD um dia desse, que Deus está passado com Sodoma e Gomorra, e aí ele chega até Abraão, né, como homem lá, come com Abraão, e depois ele tem um pensamento assim no texto em Gênesis. Sodoma e Gomorra está causando problema, mas eu vou perguntar para Abraão o que ele acha, porque eu vou fazer de Abraão uma grande nação, e ele precisa fazer parte disso. Entende que tem uma aliança acontecendo ali? Que Deus faz questão de ouvir Abraão, inclusive Abraão vai interceder se houver um justo, se houver 2 justos, e Deus está lá. Não, se tiver, eu não destruo. Então tem algo muito belo acontecendo, que não é estático, que não é inorgânico, que não é algo, eu diria, sem dinâmica. É muito vivo o relacionamento. E Deus se permite justamente se relacionar com esse Abraão que confia piamente em Deus, que confia plenamente em Deus, que confia tanto que ele sabe que aquele filho da promessa, se Deus mandar matar, ele vai matar, porque Deus pode ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa era a fé de Abraão. E é essa fé que Paulo está convocando essa igreja que tenha. É a fé que confia piamente que um Deus que pode trazer vida de onde não há vida, está com eles, presente ali. É um convite de Deus justamente para o intangível, um convite de Deus para aquilo que aos olhos humanos é incapaz, é impossível, não é estático, é em movimento. Porque se você confia que Deus vai fazer isso, você justamente vai se lançar nessa direção. Porque não foi isso que aconteceu com os discípulos, caramba. Não foi isso que aconteceu com os caras. Não dá mais para ficar parado. E aí a gente caminha, é o que Paulo está falando, nas pisadas de Abraão, nos passos de Abraão, rumo a uma promessa grandiosa, mas que gera movimento na gente, gera avanço, gera justamente dinâmica, gera justamente o seguir em frente. Top! E Abraão sabia que tinha um propósito, porque Deus nos chama para construir uma história com a gente. Há uma história sendo construída com a igreja. Há uma história sendo construída com cada um de nós. Não é uma questão emergencial de ir para o inferno ou ser salvo. É um convite a algo belíssimo. Porque em Jesus começa algo novo, gente. Jesus, ele é justamente a linha que divide a velha criação da nova criação. Do novo homem, dos novos céus e nova terra, do convite justamente a sentarmos no trono junto com Deus, no convite justamente a estarmos com Deus para toda a eternidade. É algo novo, é a nova criação, mas é ativo, não é estático, não é parado, é nas pisadas de Abraão. Esse é o desafio de Paulo para esses caras aqui. Não fica parado achando que se fosse circuncidado você está justificado. Não é sobre isso, é sobre um convite. É sobre justamente a vida daquele que foi o pai da fé, que vocês conhecem muito bem, que realmente se lançou, que viveu isso, e a justificação está justamente nesse relacionamento com Deus. Se relaciona com Deus, você é justificado, é acreditado na sua conta a justiça. Convite, convite, convite. E ele continua, né? Porque esse texto vai longe. Versículo 17. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Era algo a perder de vista, né? Salomão não tem nada a ver com isso aqui. Abraão não ia ver essa multidão. Ele não sabia nem se ele ia ver o neto. Estava velho. É algo para muito longe. Mas para ele é algo belo. É dele a promessa. E eu quero, tem uma história, tem algo belíssimo acontecendo, entende? Não é algo utilitarista. Eu vou resolver o problema das suas contas. Eu vou resolver o problema da sua saúde. Não, é algo para frente. Mas agora, é o já, mas ainda não, como Paulo fala, caminho para a salvação. Ele é salvo, mas tem uma trajetória a seguir fazendo justamente o movimento acontecer. Porque se ele é salvo, ele avança. Se ele é salvo, ele continua. Se ele é salvo, ele vai para cima. Porque mudou tudo, a história mudou toda. É uma nova história, não é? E no 18 diz: Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo
já não tinha vitalidade, que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com mais de 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Pô, isso aqui é top, velho. Marca esse 20 aí. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou. Não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Tu sabe o que ele está dizendo aqui? Que a limitação de Sara, dele, da velhice, não gerou incredulidade nele. Fortaleceu a fé dele. Quanto mais difícil era, mais forte Abraão era diante da promessa. Quanto mais impossibilidade, mais dificuldade, mais a fé de Abraão era fortalecida. Quanto mais percalço no caminho, mais Abraão crescia na confiança, na esperança que ele tinha em Deus. Entende isso? Dificuldade para Abraão era combustível, velho. Combustível. Queimava no cara. Por quê, pô? Já tinha 100 anos. Não vai acontecer nada aqui, né? Mas Deus prometeu. Beleza, Paulo está falando, as limitações acendiam mais a fé daquele cara, as limitações jogavam ele para cima, levavam ele a confiar mais em Deus. Quanto mais difícil, quanto mais inalcançável, mais ele confiava em Deus. Isso é belíssimo, meu amigo, isso é um convite justamente a gente extrapolar as nossas limitações, aquilo que a gente acha que é limitação, porque aqui eu estou falando de um cara de 100 anos que não pode ter filho, de uma velhinha que é a esposa dele e que está confiante na promessa de uma maneira viva, sai da família dele, abandona todo mundo, segue uma trajetória que ele não sabe nem para onde que é e vai seguindo para onde Deus manda, porque ele está atrás justamente disso. É uma promessa, vamos lá, vamos lá. Os percalços só faz esse homem crescer, só faz esse homem realmente se tornar um gigante da fé, como todo o Novo Testamento fala, como Hebreus fala, e isso precisa fazer sentido para a gente. Dificuldades não podem ser motivos para o nosso esfriamento. Dificuldades não pode ser o nosso, justamente, tendão de Aquiles. Tem que ser aquilo que a gente entende como sendo algo fácil para Deus resolver. Por isso eu confio nele. Porque para o meu Deus não tem dificuldade. Ele vai, se ele prometeu, e eu não estou falando de promessas individuais, não é disso, eu estou falando da promessa mesmo de transformação do mundo, de algo novo para a humanidade. Se esse é o chamado, não interessa o que vai acontecer, eu estou junto. Não importa o que vai acontecer, eu continuo caminhando com ele. E que essas dificuldades sejam justamente para fortalecer o nosso relacionamento com Deus, a nossa fidelidade com Deus, a nossa fé em Deus, a nossa esperança em Deus. Entende isso? Mas a gente não, né? As contas, meu Deus, caramba, assim não dá, não vou na igreja. Pô, e que igreja tem a ver com a sua conta de luz? Covid, a guerra na Ucrânia, o PT, não, velho, não. A igreja é fortalecida com as dificuldades. É quando vem perseguição que a igreja se torna forte. É quando vem justamente percalços, impedimentos, que a igreja se levanta. Sempre foi assim. Abraão era assim. Jesus era assim. Paulo era assim. Os apóstolos eram assim. Mataram os caras, pô. E a gente... Não pode. Vamos avançar seguindo. Eu vou seguir no texto também, porque não termina aqui, né? Ele foi fortalecido, e a expressão é endunamo, ou endunamo, de dunamis, que no grego gera a palavra dinamite. Quanto mais dificuldade, isso aqui é top, né? Quanto mais dificuldade, mais dinamite era Abraão. Entende a coisa? Dunamo, dunamis, dinamite, é algo que cresce no cara, explosivo, sabe? Algo vivo. E aí ele diz no 21, plenamente certo de que ele, Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Perceba agora o argumento de Paulo para onde ele está dizendo, está levando. Por essa razão, isso lhe foi creditado ou atribuído, logizomai, acreditar na conta, é fazer o pix, né? Por essa esperança, por essa confiança em Deus, Abraão é justo. É creditado na conta de Abraão a justiça, que é de Deus. Que Abraão está com Deus. Abraão, ele anda com Deus, né? E ele diz,
23, mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído. O logizomai, né? Você sabe quantas vezes acreditar ou atribuir, depende da versão, né? Paulo usa nas suas cartas 27 vezes. Isso lhe foi acreditado justiça, isso lhe foi acreditado. Acreditada é uma aproximação, né? A palavra no grego não é isso. Tem um significado de algo que é de Deus e é colocado em Abraão. Entende? Eu falei do pix aqui para você entender. Pertence a Deus e ele dá a Abraão. Isso lhe foi acreditado como justiça, isso lhe foi depositado como justiça, isso lhe foi atribuído como justiça. Deus colocou a justiça em Abraão, porque não tem outra maneira de se olhar para Abraão como um justo, que andou com Deus, alguém que foi justificado por Deus, Deus o justifica. Não está em Abraão, eu diria, a justiça, está em Deus, mas Abraão anda com Deus, por isso é justo. E aí ele continua falando, vou ler o 23 de novo. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi creditado ou atribuído, mas também por nossa causa, a igreja agora, a quem a justiça será creditada, logizomai, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Olha agora o paralelo. Abraão foi aquele que cria que Deus poderia produzir vida onde não há vida. Abraão era aquele que cria que Deus ressuscitaria seu filho. Abraão era aquele que cria nas promessas e não havia impedimento. E assim somos nós. Os que cremos é o mesmo princípio, que Deus ressuscitou seu filho dentre os mortos. Por quê, cara? Porque para a gente, de repente, ressuscitou dentre os mortos, é algo que a gente canta há tanto tempo, fala há tanto tempo, que isso não impacta a gente mais. Quando a gente fala, ressuscitou dentre os mortos, na Páscoa, nos filmes, não é algo que assusta ninguém, tá muito na cultura pop, entende essa coisa? Mas Paulo está escrevendo aqui no século I, estava fresco, e tinha gente falando que isso era coisa de maluco, que ressuscitou dentre os mortos. Que loucura é essa que esses caras estão falando, cara? Quem ressuscitou dentre os mortos? Morto não ressuscita. Essa história não é verdade. Isso é doideira. Esse pessoal aí deve estar tomando alguma droga. E o que Paulo está falando para essa igreja aqui? A fé é a fé no modelo da fé de Abraão, que cria nessas impossibilidades, assim como nós cremos na ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus aos olhos humanos é impossível. É impossível. Porque a ressurreição de Jesus aos olhos humanos é algo impensado. Não é à toa, né? Se você for ler um pouquinho desse tema, né, que a gente conversou nos estudos, o Jesus histórico. O Jesus histórico é matéria de acadêmica, né? E o Jesus histórico é uma investigação histórica acerca da pessoa de Jesus que viveu lá no século I. Aí você sabe como é que é feita? Isso tem sido discutido hoje em dia, né? Mas durante muito tempo, com o início lá em Bultmann, eles já começam a investigação levando em consideração que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, porque isso é impossível. Aí toda investigação histórica ignora essa informação. Não, isso aí não aconteceu, a gente já começa o estudo assim. Isso não teve. Realmente houve um indivíduo chamado Yehoshua no século I que viveu assim, assado, mas a ressurreição não aconteceu. O corpo deve ter sido entregue aos cães, né? Jogado em uma vala comum. Entende a coisa? Se hoje é assim, imagina nesse tempo aqui. Isso aqui era fresco. Então a crença na ressurreição de Jesus, ela é semelhante à crença de Abraão que Deus poderia ressuscitar seu filho dentre os mortos. É a mesma coisa. É do mesmo tipo. Nós somos filhos de Abraão porque cremos que Deus é o Deus dessas impossibilidades. E aí é que eu te falo, ele foi entregue por nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Jesus morre naquela cruz, mas ressuscita para a nossa justificação. E a crença em Jesus, ela é a crença daqueles que vivem segundo aquilo que professam. Não é dizer, não é escrever num painel
e colar na traseira de um caminhão. Não é isso. É caminhar justamente vivendo segundo a nossa profissão. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, e se você crê nisso, a sua vida agora precisa ser conduzida por isso. Sua vida precisa respirar isso, transpirar isso. Porque se não for isso, não é nada. Aí é alguma coisa no nível do paganismo lá, do tempo deles, que cria que os deuses poderiam realmente se relacionar com as pessoas. Mas era só uma ideia, era só um conto. Ninguém morria por isso. Ninguém morria por Aquiles, por Zeus. Ninguém morria por Céfanes, ninguém morria por isso. Era uma história. Mas aqui não. Se você crê na ressurreição dos mortos, as suas pisadas são como as pisadas de Abraão. Rumo à promessa, avante, confiante. Aí eu falo, se eu fosse abduzido pelos alienígenas, eu ia gritar para todo mundo. Mas quando é sobre a morte e a ressurreição de Jesus, é uma coisinha. Ah, Jesus acredito. Não pode, velho. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, você vive segundo isso. Porque isso não acontece. Vou contar uma história para vocês aqui, rápida. Lá no Rio, tinha uma senhorinha na igreja que ela tinha problema mental. Oprah! Cadê a Oprah? Problema mental. E ela falava sozinha, assim, sabe? Beleza. Tinha um telefone público no pátio da igreja, um orelhão, né? E um dia eu fui pro ensaio e ela tá naquele orelhão falando, já tinha um tempão, velho. Só que aquele telefone tava quebrado. Eu sabia que estava quebrado. Não funcionava aquilo. Mas ela estava conversando um tempão. Aí eu fiquei incomodado. Eu falei assim, não, ela finge. Isso aí não é possível. Aí eu passei perto. Aí falei, tudo bem? Ela olhou para mim e falou assim, tudo bem. Eu falei, você está falando com quem? Ela falou, com o John. Tinha nome. O John. Aí eu falei, ela falou, ele quer falar contigo. Aí eu falei, me dá aqui. Tinha nada, velho. Nada. Mudo. Aí eu falei, devolvi pra ela lá. Então, John, não sei o que. Aí eu fui embora, velho. Eu fui embora com o seguinte pensamento. Brother, ela tá conversando com alguém. Pode não existir. Mas ela acha que tá. Ela não tá brincando. Ela tá conversando com alguém. Na cabeça dela, no universo dela, ela tá. O que eu quero dizer com isso? A fé na ressurreição dos mortos é viver conforme a crença, velho. Não é nada menos que isso. É respirar isso. Porque esse tipo de coisa que a gente diz, Jesus ressuscitou dentre os mortos e morreu por nossas transgressões, ressuscitou no terceiro dia para nossa justificação, requer da gente uma vida segundo isso. Não pode cair justamente numa cultura pop que banaliza a coisa. Como eu vejo a Páscoa aqui em Santa Catarina, os ovinhos pintados. Ninguém não está nem aí para isso, cara. Mas todo mundo diz que não, Jesus ressuscitou. Entende esse tipo de coisa? Não, o que eles professam não é o que você professa. Embora seja escrito do mesmo jeito, o conteúdo é outro. Entende? Porque você professa e vive isso. E se a razão da sua vida, e se a razão da sua trajetória, a razão da sua caminhada não são palavras vazias, e se não são, não é fé. Entende? Se não são as palavras com conteúdo justamente de algo ardente no nosso coração, isso que eles falam não é fé. É só um conjunto de sílabas que formam palavras e constroem uma premissa e uma proposição vazia de significado. O convite de Paulo para nós é vivermos crendo em Jesus segundo a fé de Abraão, fiéis, esperançosos, convictos, alicerçados de que Deus irá cumprir aquilo que ele prometeu, ardentes, porque se não for isso, não é fé. Amém?